Série profética. Enquanto zombam, o Rei dos Reis se aproxima. Introdução geral da série. O tempo do fim não será marcado apenas por guerras, pestes e catástrofes naturais, mas também por um espírito de zombaria e incredulidade que tentará ridicularizar tudo o que é sagrado. A palavra de Deus advertiu: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4. Vivemos exatamente esse cenário. Homens zombam da fé, rejeitam a verdade e transformam o pecado em motivo de orgulho. As multidões riem do sagrado e zombam das profecias, como se o silêncio do céu fosse ausência. Mas o silêncio de Deus não é esquecimento, é o intervalo da misericórdia antes do som do juízo. O mesmo Deus que hoje espera, em breve se levantará para julgar. Ainda há tempo, pois o desejo do Altíssimo é que todos os homens e mulheres se arrependam e sejam salvos antes que a trombeta do arrebatamento ressoe e o Cordeiro rompa o selo que inaugurará o tempo da tribulação, o prelúdio da grande tribulação que culminará na segunda vinda do Senhor. O relógio profético está avançando, a porta da graça ainda está aberta, mas em breve se fechará e o juízo começará. Esta série é um clamor profético aos que ainda ouvem a voz do Espírito. Desperta, igreja, mantém tuas lâmpadas acesas, cheias do azeite da presença do Espírito Santo. Guarda as tuas vestes, não deixes que o mundo apague tua chama nem manche tua santidade. Permanece firme na fidelidade, porque o Rei está vindo em glória e o som da trombeta já se aproxima. Enquanto zombam da promessa, os sinais se intensificam. Enquanto negam a verdade, as profecias se cumprem diante de nossos olhos. Enquanto o mundo ri, o Rei dos Reis se aproxima para reinar. O propósito da série. A série, Enquanto Zombam, o Rei dos Reis se aproxima, tem o propósito de abrir os olhos espirituais da geração que vive o prelúdio do arrebatamento, o prenúncio do juízo que culminará na segunda vinda do Senhor. Cada uma das mensagens proféticas será um alerta do Espírito Santo, mostrando que, mesmo em meio à incredulidade e à zombaria, Deus continua guardando a história e cumprindo, no tempo certo, tudo o que prometeu. Esta série é um chamado à vigilância, santidade e perseverança. E o objetivo não é causar medo, mas despertar a fé. Uma fé inabalável na gloriosa volta de Cristo Jesus. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. O mundo ri da nossa fé em Cristo Jesus. As vozes zombam da promessa da palavra de Deus. Os corações se esfriam, mas o céu se prepara. As profecias se alinham no relógio divino. Enquanto zombam, o Rei dos Reis se aproxima. Ele virá não mais como servo, mas como Senhor. Não mais coroado de espinhos, mas de glória. Não mais julgados pelos homens, mas para julgar as nações. E todo olho o verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Prepare-se, igreja, porque o riso dos escarnecedores logo se calará diante da majestade do Cordeiro Santo. Esta é a série profética. Enquanto zombam, o Rei dos Reis se aproxima. Assista, medite e desperte, porque o relógio profético já está marcando os últimos minutos da graça. Episódio 1. O espírito de zombaria dos últimos dias. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4. O apóstolo Pedro advertiu que, nos últimos dias, um espírito de zombaria se levantaria como um dos sinais mais evidentes da aproximação da volta de Cristo. Esse espírito não é apenas uma atitude humana, é uma influência demoníaca que busca ridicularizar a fé, desacreditar as escrituras e enfraquecer a esperança da igreja. Homens e mulheres, guiados por seus próprios desejos e dominados pela incredulidade, tratariam com escárnio aquilo que é santo, zombando da promessa do retorno do Rei dos Reis.
Vivemos o cumprimento das profecias diante dos nossos olhos. A zombaria espiritual tornou-se cultura e o desprezo pelas verdades eternas cresce como um sinal irrefutável de que o mundo caminha para o clímax do juízo divino. O relógio profético já não marca apenas o tempo, ele ressoa o último chamado antes que o Rei dos Reis volte em grande glória e poder. A zombaria é o reflexo da apostasia crescente. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. A zombaria nasce da apostasia, da rejeição sucessiva da verdade. Quando os corações se afastam de Deus, a reverência é substituída por escárnio e a adoração por desprezo. Cada riso contra o sagrado é um sintoma de uma geração que abandonou a fé e está sendo seduzida por doutrinas de demônios. Os escarnecedores andam segundo as suas próprias concupiscências, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Judas capítulo 1, versículo 18. O escarnecedor não busca a verdade, procura argumentos para sustentar a sua própria corrupção, transforma a incredulidade em filosofia, o prazer em doutrina e o pecado em direito, negam a santidade porque ela os expõe, zombam do juízo porque ele os assusta, riem do altar, mas tremem diante da profecia, brincam com o sagrado, mas não percebem que cada riso é o prelúdio do juízo que se aproxima. Vivem segundo suas paixões, cegos pela própria rebeldia a Deus e a sua palavra. Mas o relógio profético continua avançando, e o mesmo Deus que hoje silencia em paciência logo falará em fogo, juízo e glória. Negam a promessa porque perderam o temor de Deus. A transgressão do ímpio diz no íntimo do seu coração: não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque em seus próprios olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra e seja detestável. Salmos capítulo 36, versículo 1 e 2. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas quando ele se apaga, o riso profano ocupa o lugar da reverência. O coração que antes se curvava diante da santidade, agora se exalta em vaidade e se embriaga na ilusão da impunidade. Os que zombam da promessa da volta de Cristo revelam que perderam o senso do eterno e estão anestesiados pela incredulidade que domina esta geração. O pecado se tornou entretenimento, a verdade motivo de escárnio e o altar um palco. Perderam a sensibilidade espiritual, não discernem o som da trombeta que já está prestes a ressoar, anunciando o fim da graça e o princípio do juízo. Enquanto o mundo se deleita na sua própria corrupção, o céu prepara o momento em que o silêncio será rompido e o rei virá em glória. A incredulidade é a semente do juízo. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus capítulo 3, versículos 12 a 13. Deus é longânimo, mas a incredulidade endurece o coração e prepara o terreno para o juízo. Cada vez que o homem ri da verdade, ele cava um pouco mais fundo a sepultura de sua própria condenação eterna. O tempo da graça ainda permanece aberto, mas o cordeiro que salva também é o leão que julga. Mesmo zombando, cumprem a profecia. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos capítulo 1, versículos 21 a 22. A geração que se julga sábia tornou-se cega diante da verdade eterna. Conhecem a Deus, mas o tratam como conceito. Mencionam seu nome, mas o negam em suas obras. Exaltam o intelecto, mas desprezam a revelação da palavra de Deus. Honram a ciência, mas rejeitam o Criador.
E nesse delírio de autossuficiência, o coração humano mergulha em trevas espirituais. Mas o paradoxo divino é este: até os escarnecedores cumprem o propósito de Deus. Ao zombarem da palavra, eles confirmam o cumprimento exato das profecias que anunciaram que zombariam. Cada palavra de incredulidade é um eco profético, um lembrete celestial de que o tempo está se esgotando e o justo juiz já se levanta de seu trono. O riso dos homens é o prelúdio do trovão da glória. A zombaria é o último som antes da trombeta. Quando ela soar, a igreja será arrebatada, e o riso dos homens cessará diante do pânico dos juízos que se derramarão na grande tribulação. Então, após o clamor da terra e o silêncio do céu, virá o Rei dos Reis em glória, a segunda vinda do Senhor, para julgar as nações e reinar em seu reino milenar. Finalmente, a zombaria dos últimos dias não é sinal de que Deus se calou, mas de que Deus está prestes a agir. O riso do homem não apaga a verdade profética que vai se cumprir. O desprezo pela promessa de Deus apenas confirma que a promessa é real. Enquanto muitos riem, o céu se prepara. Enquanto zombam, o Rei dos Reis se levanta. O Espírito clama à igreja: desperta, ó noiva, guarda tuas vestes, enche tuas lâmpadas com azeite do Espírito Santo, porque o noivo vem. O tempo da zombaria está chegando ao fim, e o tempo da manifestação gloriosa do Filho de Deus está às portas. O relógio profético não silenciou, ele marca os últimos batimentos antes da eternidade. A trombeta está prestes a soar, o céu se prepara, a noiva precisa estar preparada, sóbria e vigilante. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bem, queridos, chegamos ao início de uma nova poderosa série profética. Enquanto zombam, o Rei dos Reis se aproxima. Nesta jornada, o Espírito Santo continua falando, alertando e preparando o seu povo para o que está por vir. Prepare-se para mergulhar em mensagens que confrontam o engano, despertam o coração e reacendem a chama da esperança. Porque o tempo da zombaria está se esgotando e o tempo da manifestação gloriosa do Filho de Deus está prestes a começar. Por isso, não perca os próximos episódios. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir a verdade profética do fim dos tempos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém.